Fala galera, aqui quem fala é o Jean Anjos e esse é mais um episódio do podcast Fui na Terapia, mas continuo meio assim. E aí galerinha, como estamos? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. Hoje eu tô um pouquinho meio rouco, então vocês me perdoem aí pela voz um pouquinho rouca, mas eu acho que tá de boa ainda. Hoje, né, nesse episódio 15, inclusive, episódio já 15, né? Então já temos aí uma historinha contada aqui no podcast, foi na terapia. Esses dias eu postei lá no Story no Instagram que a gente passou, né, os 1.000 plays, ou seja, 1.000 reproduções aqui no podcast. Então fico muito feliz, agradeço aí a todos que estão escutando de forma assídua. Muito obrigado mesmo, de coração. E hoje a gente vai tratar aqui um episódio sobre me expor, né? Eu trouxe aí o nome de Me Olha, por favor, mas nessa intenção de provocação aí da exposição. Antes disso, me siga lá nas redes sociais, @geanjos, @fuiterapia, vamos trocar ideia e vambora. Episódio então sobre exposição, né? Sobre essa questão de me expor demais. No último episódio, que foi o BPA, eu falei um pouco sobre que eu citei que todo episódio, mais ou menos, né? Quase todos os episódios, eu fico pensativo depois, pensando, tipo, será que eu não tô me expondo muito, tá ligado? Aí depois eu me conforto pensando que, tipo, acho que não, tá suave, eu tô falando coisas que pra mim tá de boa. Aí eu fiquei pensando nisso, né, sobre essa história da exposição, de como isso é, entra na minha vida, né, como que isso vem na minha vida. E eu conversei sobre isso com a psicóloga também, inclusive na última terapia, e eu já tinha alguns insights, então eu resolvi escrever sobre isso, né, roteirizar um pouco sobre isso e trazer também as minhas percepções e os meus aprendizados enquanto essa questão de exposição. E esse assunto, né, conversa muito sobre junto com o episódio que eu postei sobre dança, né, que é o Me Perdoe Dança, que lá eu falo que eu utilizava muito a dança para poder suprir uma certa carência e isso tem um pouco a ver também com a exposição. Então conversa muito. Se você não escutou esse episódio, pode ir lá escutar porque ele tá bem maneiro também, né? E, bom, eu, Jean, com muitos problemas de carência, autoestima e tudo mais, encontrei ali de forma inconsciente uma forma de me sentir bem quisto, né? Me expondo de alguma forma, que seja dançando ou de outras formas. Então, eu comecei a me expor, principalmente na época da pandemia. Eu fazia muitos vídeos ali dançando, né? Dancinhas TikTok, outras danças também, pagodão, baiano e afins. Mas eu passei a querer virar até ter uma certa blogueirice, né? Eu queria virar um certo blogueiro, assim. Então eu comecei a fazer algumas coisas assim que eu via que algumas pessoas, alguns blogueirinhos famosos ou semi-famosos faziam. Então eu postava muitos stories todos os dias, tipo stories diários sobre o meu dia, é, con- conversando sobre coisas aleatórias da vida. E tipo assim, não era de todo ruim, né? Tinha muitas coisinhas assim legais. Eu conversava sobre coisas do dia, conversava até sobre terapia de uma forma bem superficial também, fazia enquetes, colocava caixinhas de perguntas e tudo mais. Um outro adendo importante, o próximo episódio, o 16, vai ser sobre rede social. Aí eu vou entrar um pouco mais nesse âmbito das redes sociais na minha vida também. Mas falando superficialmente aqui, eu fazia muitos stories, compartilhava todo o meu dia. Eu tinha até um bordão de todos os dias que eu postava um story. O primeiro story do dia era sempre com uma frase que era tipo bom dia, satisfação e algum assunto específico. Aí às vezes tinha alguns assuntos que eu achava, hoje eu acho, né, na verdade, é um pouco mais apelativo, ou alguma coisa do dia, eu comentava alguma coisa aleatória do dia e tudo mais, mas sempre tinha um bom dia, satisfação. E beleza, aí isso se perdurou um tempinho, então eu tinha essa necessidade de me mostrar, de falar tal coisa, às vezes até apelando para algumas coisas, apelando para alguns assuntos específicos. E comecei a postar sobre minha vida, eu postava muita coisa também da minha família, né, com minha família no caso, no geral.
E, enfim, mas principalmente mais dancinhas e afins, né? Na verdade, dança era majoritariamente stories de dança diários, quase. E então, postava muito, me expunha, eu me expunha muito. Eu acho que esse é o termo verbal correto. Então, eu postava muito ali sobre mim, e tinha essa necessidade, buscava essa validação um pouco também, para poder me sentir ali bem quisto ou aceito de certa forma, né? Aí, depois de muito tempo nesse rolê de stories diários e postagens e afins, eu tive aquele período que eu também citei em alguns episódios para trás aí, que foi o período que eu fiquei ansioso, né? Que eu fiquei catastrofizando todas as coisas da minha vida. E eu comecei a me perguntar, né, dos porquês, né? Por que que eu faço isso? Por que que eu quero isso? Por que que eu tô pensando nisso, né? Eu comecei a me perguntar muitos porquês. E um desses porquês, obviamente, sempre vinha voltado a essa questão de me expor. Por que que eu postava tal coisa? Por que que eu fazia tal coisa? Por que que eu dançava tal coisa? Então, nesse período em específico, eu comecei a me encapsular um pouco, sabe? Eu comecei a ficar um pouco mais pra dentro, né? E isso, obviamente, reverberou no Instagram, nos stories. Então, o me postar, né? Postar essas coisas, pa- deixou de fazer sentido pra mim, né? E, de novo, foi muito automático, não foi pensado. Só de fato eu não tinha mais vontade de fazer algumas coisas. E uma dessas coisas era postar sobre mim, falar sobre mim e tudo mais. Então, a partir dali eu passei a ficar um pouco mais low profile assim, no Instagram. Mas eu lembro que foi bem de forma gradativa, porque, igual eu falei, né? Eu postava todos os dias, o primeiro story do dia tinha sempre um bom dia satisfação. Quem é dessa época aí vai dar uma lembrada. Então eu postava, aí eu parei de postar esse vídeo, aí eu lembro que em alguns momentos eu postava só uma foto específica com essa frase, bom dia satisfação, porque eu não queria falar sobre mais, eu acho. Aí depois eu parei de fato. Parei totalmente. E foi até engraçado que, tipo assim, eu parei e. Eu falei como a gente não tem tanta relevância assim no geral, né? E eu lembro de eu sentir falta, assim, de tipo. Na verdade, sentir falta não. Eu lembro de achar. De ter uma sensação de estranheza que, tipo, ninguém me perguntou por que que você parou, tá ligado? Tipo assim, eu simplesmente parei e vida seguiu. E tem que ser assim mesmo, né? Foi só uma sensação ali de uma pessoa que, né, era muito carente, assim, no geral, de atenção. E eu passei a virar mais low profile, tipo assim, deixou de fazer sentido eu ficar postando todas essas coisas, falar sobre a minha vida. Daí, eu entendi, na verdade, que eu fui para até um outro extremo. Então eu passei de, tipo, postava muito, postava todo dia, falava sobre mim muito, pra não vou falar mais nada, vou ficar de boa na minha, não quero mais ser visto, né? Tipo, fui pra um outro extremo, totalmente distinto, assim, em pouco tempo. Isso foi mais ou menos no ano de 2023, assim. Na verdade, foi no começo do ano de 2023, mais ou menos, final de 22, começo de 23, há uns 3 anos atrás, pouquíssimo tempo, né? E eu fui pra um outro extremo, de, tipo, ficar bem, não post, não, bem, tipo, eu não tava postando mesmo. Só que aí depois, né, pensando, assim, muito nessas coisas e no paradoxo, eu via que eu tinha uma necessidade de continuar postando algumas coisas, sabe? Tipo, que seja coisas do dia a dia comuns, do tipo, eu vou, sei lá, num restaurante X, eu quero postar. Só que eu ficava numa luta interna espiritual, pensando assim, mano, eu não quero, eu quero postar, mas eu não devo. Por que que eu quero postar? Tipo assim, só para as outras pessoas verem? Mas por que que eu quero que as outras pessoas venham, sabe? E eu comecei a entrar nessa batalha, então eu ficava tipo, quero postar, mas ao mesmo tempo não quero postar. E isso também perdurou um pouco. Só que aí, depois pensando muito sobre essas questões, eu comecei a entender que, tipo, na verdade eu comecei a aprender que não tem problema postar as coisas, né? Postar algumas coisas específicas, coisas, né, aleatórias específicas do dia. Mas eu fui entendendo de forma inconsciente ainda. Eu pensava muito sobre isso, mas eu não tinha, tipo, algumas respostas já de cara naquela época, né? Então,
eu sentia que eu ainda assim precisava expor algumas coisas da minha vida, que sejam coisas supérfluas, mas eu não entendi ainda o porquê de fato, né? Então eu comecei a entrar nesse meio termo. Postava uma coisinha ou outra, depois, mas tipo, não tudo. Então sempre tinha uma coisinha ou outra que postava, aniversários, né? Fui num restaurante, postava um restaurante, fui num lugar legal, postava um lugar legal. Eu fui entrando no modus operandi comum de qualquer rede social, assim, da pessoa média da rede social. E, cara, e um dos aprendizados recentes que tem a ver sobre isso é que, na verdade, até para ser quem somos, nós precisamos do olhar do outro, né? Eu tenho entendido um pouco sobre isso, que eu tenho consumido muito conteúdo de pensadores, né, no geral. Aí, tipo, isso engloba terapia, engloba psicólogos, né? Engloba também filósofos, principalmente esses mais pops. E eu tenho aprendido isso, né? Que nós não somos ninguém sem o olhar do outro. Então, a percepção que o outro tem sobre a gente também molda o que nós somos, né? Então, nós não somos nada sem o outro. A gente não vive sem o outro, né? E eu, parando para pensar nisso, trouxe um pouco para esse lado da exposição. E eu descobri recentemente que eu me sinto confortável em me expor, né? Eu me sinto confortável em falar sobre a minha vida. Não à toa que eu criei um podcast para isso. Mas eu me sinto confortável falando sobre mim, falando sobre a minha vida, falando sobre coisas que eu penso, né? Coisas que eu acredito, conversar sobre essas coisas. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, não só com amizades, mas também para geral, tipo assim, igual eu tô fazendo agora, inclusive, né? Eu me sinto muito confortável sobre isso. Eu acho que é uma forma também de eu me expressar e deixar algum legado no mundo, né? Se é que eu preciso fazer isso, mas é uma forma também de eu deixar algum legado. Então, eu me sinto muito confortável com isso. E eu tive essa conversa com a minha psicóloga na minha última sessão, né? Falando um pouco sobre essa questão de exposição e tudo mais. Ela foi reiterando sobre isso, né? Que a gente precisa um pouco do olhar do outro também. E essa exposição, de certa forma, precisa acontecer de uma forma saudável, né? Então, a exposição controlada, né? Tipo assim, é tranquilo pra mim, pelo menos, né? É tranquilo. Então, eu me sinto muito à vontade falando sobre mim, eu me sinto muito à vontade conversando sobre assuntos que englobam a minha vida com pessoas próximas. Então, eu me sinto muito à vontade também mostrando um, um story na academia, um story num restaurante, um story fazendo alguma coisa, um story fazendo um passeio legal, um story, né? Eu me sinto muito à vontade com isso. Só que essas coisas também tem que tomar cuidado. Igual eu falei, no próximo episódio eu vou falar um pouco sobre a questão de rede social. Mas a exposição controlada é bom a gente ter consciência e é bom também que a gente consiga fazer isso de certa forma, porque, querendo ou não, sem o outro, sem o olhar do outro, a gente é simplesmente, né, nós não somos ninguém nesse caso. E, obviamente, eu tenho que ter a consciência também sobre o que eu falo, sobre o que eu faço, né? Quando eu tomo a decisão de falar coisas, né, de expor coisas da minha vida, eu preciso ter consciência do que eu tô falando, do que eu tô fazendo também, porque a vida também não funciona assim somente falar por falar. Então, tem que ter muita consciência disso. E aquela máxima de que tudo na vida requer um equilíbrio, hoje, pra mim, nunca fez tanto sentido, né? É uma máxima bem clichê, mas pra esse tipo de exposição faz muito sentido. E eu conversei sobre isso também com a minha psicóloga na última terapia, na última sessão, que a gente precisa do olhar do outro. É importante a gente se perguntar no porquê que eu tô fazendo isso, né? Tipo assim, no porquê que eu tô postando esse story? O porquê que eu tô falando sobre isso, né? Tem um sentido? Tipo assim, você quer atingir alguém com isso de alguma forma? Que seja, e tudo certo, né? Se você quiser. Mas é importante a gente perguntar sobre isso, né? E eu conversando sobre isso com ela, ela fala que isso também requer um certo controle, né? Tem que ter um meio termo nesse negócio de expor e não se expor. Por quê? Eu acho que se expor demais acarreta consequências, né? A gente tem consequências na vida por se expor demais, né?
Vocês podem perceber isso com muitos influencers famosos aí, alguns até entram aí num limbo de um poço, bem como o Whindersson passou aí por um processo, ainda passa, né, por ele aí. Então, se expor demais às vezes nos acarreta algumas coisas que não são legais, mas também, né, querer ser ninguém, ou seja, querer ser uma pessoa totalmente, literalmente, né, bem low profile, ou até menos, na verdade, né, tipo assim, zero vontade de falar, também é um perigo, né, porque isso acarreta, né, conversando com minha psicóloga também sobre isso, acarreta até em patologias. Eu não vou conseguir falar mais sobre isso porque eu não sou profissional disso e não pesquisei também sobre isso, mas eu sei que né, isso mira a pessoa antissocial. Aí a gente vai ter outros tipos de problema, mas também é um problema ser uma pessoa totalmente aquém da sociedade, né? Então eu acho que tudo tem que ter um meio termo para a gente conseguir viver em equilíbrio e viver bem. Então hoje, né, já com uma certa maturidade na minha vida, no auge dos meus 31 anos, eu entendi que eu me sinto muito confortável expondo, e sempre tive esse conforto, né, na exposição, mas antes eu trazia essa exposição para um outro lado, né? De novo, para suprir uma certa carência, uma falta de autoestima, né? Então eu fazia algumas coisas que eu considero um pouco mais apelativas, né? Queria ser famoso a qualquer custo, porque sim. Igual eu falei também no episódio lá que eu me inscrevi para ir no Big Brother, e já fazia coisas aí né, que pessoas blogueiras normalmente fazem. Então eu queria crescer na rede social, mas eu acho que é muito um porque sim. Eu acho que é muito uma questão de tipo, eu só queria ser visto, né? Eu acho que também tem uma falta de autenticidade um pouco presente. E hoje, né, com uma certa maturidade, eu ainda me sinto confortável em postar um negócio, em falar algumas coisas sobre a minha vida e tudo mais, mas eu acho que tem uma outra perspectiva, né? É, eu acho que tem uma perspectiva já um pouco mais madura, né? E também uma perspectiva talvez um pouco mais consciente. Igual eu falei, é muito comum na minha vida eu me perguntar os porquês das coisas, né? Por que que eu falo isso? Por que que eu quero fazer isso? Por que que eu vou em tal lugar? Por que que, enfim, por quê? Eu me faço muitos porquês e isso me ajuda a entender muitas coisas. Eu acho que essa questão de se expor também entra um pouco nisso. Então, eu me pego muito pensando, por exemplo, eu quero fazer uma coisa específica, aí eu, do nada, no meio desse pensamento, eu falo assim, caramba, vai ser muito legal eu postar um story lá porque vai gerar um certo engajamento. Aí depois eu penso assim, mas por que que eu quero gerar engajamento, tá ligado? Tipo, por que que eu quero que as pessoas validem isso? Porque eu fui em tal lugar. Às vezes é interessante eu só ir porque sim. Porque eu acho que vai ser legal eu curtir lá de boa, sem que os outros precisam ver o que que eu tô fazendo, né? Então é um assunto assim, é uma coisa que eu me pego muito pensando que eu preciso me policiar em alguns momentos, né? Mas assim, faz parte. Eu acho que a vida contemporânea engloba muito isso, né? Ainda mais essas redes sociais, todo mundo online em 24 horas. Mas, enfim, hoje eu acho que eu sempre me senti confortável na exposição, mas hoje, de uma forma madura, eu consigo me expor de uma forma que eu não fique me sentindo, né, um pouco apelativo ou perdido na vida. Beleza? E é isso. Muito obrigado por esse episódio de hoje. Se você se identifica, vamos trocar ideia. Compartilhe, né, o podcast, mande para as pessoas que você quiser. E se você quiser trocar ideia comigo, pode ficar à vontade para mandar mensagem. Me siga lá, @geanjos, @fuiterapia. E é isso, família. Muito obrigado. Semana que vem tem mais um episódio com mais um assunto legal. Já dei um spoiler aqui. E é isso. Até a próxima. Valeu e fui!